Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Como vocês podem ver, diretamente dos estúdios do Vida Inteligente, aqui em Florianópolis. E agora nós, apesar de a gente ter equipamento para isso, nós estamos utilizando apenas uma câmera que fica mais fácil para a gente poder trabalhar, né? Fica mais fácil editar e tudo e colocar o programa no ar. Eu quero levar ao conhecimento de vocês, já está começando a época de divulgação da viagem que nós vamos empreender de novo para a Grécia, de 30 de abril a 20 de maio do corrente ano. Você já vai aí no seu monitor, você está vendo o endereço do blog, onde nós vamos visitar regiões maravilhosas, toda a parte histórica, Mykonos, Santorini, diversas ilhas outras, né? E nós vamos culminar com a ida a Thessaloniki, Salônica e também a Macedônia. Vai ser um passeio maravilhoso, pisando na história. E nós também estamos divulgando o HD com os 220 programas. Hoje nós completamos, Jorge e eu, 220 programas mosaicos do novo ciclo. Como o Jorge sempre fala, né? São 220 horas, né? Que parece uma eternidade, levamos 10 anos para fazer isso. E nós reunimos todo esse material num HD, onde constam todas essas 220 apresentações em vídeo e também 250 áudios, contando com as 30 participações do Jorge no extinto, no passado, programa Vida Inteligente interativo que a gente fazia na internet, né? Então é um material riquíssimo que você pode adquirir para ter na sua casa. Você olha embaixo, contato@vidainteligente.tv.br, consulte o preço e as condições de pagamento. Bem, nós estamos hoje trazendo como tema, né? Bom, antes de falar do tema, eu vou cumprimentar aqui meu convidado, né? Às vezes eu me empolgo muito aqui, né? Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo, 100%. Eu continuo sendo reclamão, assim, nesse sentido, porque nós moramos numa cidade pequena, temos as atividades assim, quer dizer, você fica intocado lá, né? Sim. Eu fico intocado aqui. Sim. Então, ninguém saindo da toca, a gente não se encontra. Então, eu reclamo disso porque, como a gente fala nos congressos, assim, quando a gente se encontra, eu vim de um agora em Curitiba, e outras pessoas reclamam também. Hoje, algumas pessoas, essas que buscam um caminho alternativo, digamos assim, não vou entrar em filosofia nenhuma, elas reclamam para mim a dificuldade que elas têm de ter uma conversa, sei lá, querem conversar com alguém que fale a mesma língua, ou tem os mesmos anseios. Então você entra em grupinho, não sei o quê, você só ouve futilidade, ou todo mundo fica no smartphone, ou fala disso, fala daquilo, quer dizer. E as pessoas, cada um, sei lá, elas anseiam por algo mais, sei lá, que as complete, o que não está acontecendo hoje. Então, e a gente vê que esse universo é bem restrito, esse universo que eu estou falando. Então, as pessoas têm a dificuldade de achar os semelhantes, né, digamos assim. Então, elas reclamam, mas vai fazer o quê? A vida é assim mesmo, corre, não se tem tempo para nada. Então, em momentos assim, cada um exerce o seu pleno direito à vida, não né? Usa a vida como bem quer, né? Claro, mas... Agora, realmente é uma dificuldade, né? Dependendo do nível de conversa que você queira, ou que a pessoa queira, encontrar um interlocutor à altura, trocar uma ideia produtiva e ter uma conversa construtiva, que assim, usar honradamente aquela hora de vida, aquela meia hora, aqueles 10 minutos. Nossa. É complexo, porque as pessoas, no geral, vivem quase assim na emoção instintiva, para atender o imediato, e as conversas aí giram em torno de futilidades e essas coisas assim. Então, mas eu sei, mas aí é que está isso que eu estou te falando. Aí essas pessoas, aí elas começam a ficar... como é que se diz? Você percebe que ela não encontrando reverberação naquilo que ela deseja, ela começa a ficar isolada. Aí ela começa a ficar isolada, se retrai e fica aquela... Quer dizer, ela não tem... ela não pode se satisfazer apenas em livros e ver vida inteligente. Tem dois caminhos aí que é assim, grego. O primeiro é se retrair, que é normal e mais cômodo, porque daí você fica no teu canto e vai ler, e vai aprender, e vai mudar a tua visão.
a vida inteira e pronto, né? E o segundo caminho, e que daí no nosso caso é o mais recomendável, ao invés de você reclamar por não ter interlocutor, você diminui um pouquinho a tua expectativa, melhora um pouco o teu código de linguagem e tenta buscar um interlocutor no meio do mundo, que é como o mestre faz, é como o professor faz, né? Se todo mestre, independente de qual seja o mestre, cada um segue o mestre que quiser, né? Se o mestre fosse esperar um discípulo pronto que o compreendesse, ele não teria discípulo. Bom, concordo. Né? Tem nexo. O discípulo é exatamente assim. É aquele o errado, o torto, o inconsequente, o que não compreende e que não tem ciência das coisas e que sabe, revoltado, tudo que de complexo existe em um ser humano. Então aquele aí está pronto para ser um discípulo. Aí traz, e aí aos poucos vai dando elemento para que ele por si melhore, para que daí então ele adquira um código de linguagem que permita então ele compreender o que o mestre fala. Sim. Isso que é a revelação. Sim. A revelação ela é uma só, né? Quem não compreende é o discípulo. Na medida em que ele vai amadurecendo, adquirindo conhecimento, mudando a maneira de ver, diminuindo a cegueira, essas coisas assim, daí então ele vai, e aí ele lê e fala assim, puxa, como é que eu não tinha compreendido isso? Claro, porque não tinha... Você estava em um mundo, o conhecimento está em outro, claro. Ou tua linguagem era uma. Assim que é. No dia que todos tivessem um código de linguagem parecido ou harmônico, ou no dia que todos tiverem um código de linguagem parecido ou harmônico, nesse dia aí a evolução está resolvida, né? Eu digo assim, foi gostoso agora em Curitiba, apesar de foi um evento fraterno como sempre. Todo carnaval existe lá o diálogo com o universo, né? São assuntos espiritualistas e esse ano foi a edição 25. E conversando lá no meio, porque eu fui lá para ajudar o Rafael Cury, que é o organizador, tudo. Então ali eu encontrei, que eu te contei aqui antes da gente começar o programa, né? Conheci pessoalmente o Maldonado, que é um eubiota, né, do departamento Lacerda Franco, e também a Tânia, que é professora, instrutora Yama lá do departamento São Bernardo. Então foi gostoso, porque nós sentamos o tempo que foi possível, nós ficamos falando de um monte de coisa, quer dizer, foi hiper agradável, porque a gente falava a mesma linguagem, e foi, como é que se diz, aquela conversa que preenche, né? Você não perde tempo com futilidades, tudo. E foi muito gostoso, apesar de que nesse evento ali que a gente participa todo o carnaval, são pessoas de outro nível, são pessoas que vão buscar o mesmo objetivo, então, na sua totalidade, ele é harmônico. Não existe fofoca, não existe conversa fiada, não existe nada, é só coisa para completar. Mas isso foi melhor ainda porque, é isso que eu digo, semelhante atrai semelhante, né? E foi muito gostoso eu ter tido esse encontro. E como o Jorge disse, basta cada um sintonizar a sua energia para atrair o similar, né? O que tem que fazer é assim, você tem que ir buscar. Isso aí. Sentar em casa não vai ter jeito, né? Se você ficar parado, não dá. O que vai chegar ao alcance da tua mão é só a ração diária da ignorância, mais nada. É verdade. Que assim, vão te tratar como ignorante, te dar conhecimento para te manter ignorante, vão usar um código de linguagem que te aprisiona, vão te entupir de mentira, vão te ensinar a odiar, vão achar, assim, vão mentir para você que a vida inteira é só satisfazer desejo, e vão incutir um monte de coisa, então. E aí você fala assim, puxa, mas todo mundo está só me falando coisa errada, ninguém me mostra a verdade, só que é o seguinte, tem que andar. Tem. Cobra que não anda não engole sapo, como dizem. A cobra tem que andar para ir atrás. Tem que se virar, você tem que ir atrás, né? Nem que sim, e sem medo de errar. Você andou, errou, não é aquilo, aprendeu que está errado, muda de direção e segue com a vida. É verdade. Né? Até você encontrar um caminho que vai te propiciar elementos para você compreender o processo como todo, senão, lógico, não vai acontecer. Ô Jorge, faz uma gentileza aproveitando aqui, ó. Pega aquele livrinho lá que você ganhou. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar. Eu ganhei, o Grego me entregou agora. Eu também ganhei. É da Anice de Melo, lá de Alto Paraíso, Mistérios da Ilha de Páscoa, Rapa Nui e Mananui. A Anice esteve comigo lá, conhecia pessoalmente lá em Curitiba esse final de semana, escreveu esse livro, nos agraciou, trocamos uma série de ideias, de experiências, por favor, Jorge. E ela mora em Alto Paraíso de Goiás, e ela é do grupo do Benê. Ela e mais algumas pessoas, toda quarta-feira, se eu não me engano, pegam e sentam e assistem um Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo.
Sim, senhor. Você não sabia disso? Não. Ah, tá brincando. Eles formaram um grupo e eles assistem o programa Vida Inteligente, Mosaicos do Novo Ciclo, e em seguida debatem com todo mundo. Isso é muito bacana. Um dia eles podiam convidar nós dois para a gente ir pessoalmente. Mas eles já está convidado. Já está convidado faz tempo. Vamos, pode marcar. Já está convidado, já tem, acho que é aqui em Florianópolis? Alto Paraíso de Goiás, fica só a 2.000 quilômetros daqui. Sim. Só 2.000 quilômetros daqui. 230 quilômetros ao norte de Brasília. Onde eu te falei, Chapada dos Veadeiros? Você falou que o lugar onde eu te disse que a maior energia que eu já pude experienciar nos lugares que eu passei. Então diz que tem gente lá que ouve a gente, cada um com as suas loucuras, né? Porque ouvir Jorge o dia inteiro, pô. Precisa. Ele disse que assim, outro tem loja lá e fica ouvindo o dia inteiro a gente falando lá. Então, mas Bom, então, um grande abraço a todos. Isso aí, o Benê e toda a turma daí de Alto Paraíso, quem sabe? Vamos deixar fluir um dia, quem sabe a gente esteja aí. Então é isso eu nunca fui lá. Não, você precisa ir, você precisa ir. Que eu vou te contar. Depois que você for aí, eu já fico sossegado, mesmo que você não sinta nada. Mas você vai ter que ir um dia lá, porque, como você disse uma vez num dos programas Vida Inteligente aqui, você disse que o Planalto Central, aquela região toda, foi a primeira a se solidificar no planeta. Isso aí foi você que disse. Não, e se diz assim, há que se respeitar esse solo, porque foi o único que viu a Lemúria, o único que viu a Atlântida, e é o que vai ver a Hassari por ela passar. Então, tá vendo? Aquela região, aproveitando que nós estamos falando de Alto Paraíso, aquela região é o único lugar do planeta Terra onde os astronautas veem de lá de cima uma luz, como se fosse um farol ali, e é na região de Alto Paraíso. E eu acho que eu estive nessa fazenda onde essa luz emana, praticamente, mas eu não vi luz nenhuma lá. Mas de lá de cima da estação espacial, toda aquela coisa, aquela luz, você pega geograficamente, é lá em Alto Paraíso. Aonde e o que é aquilo lá? Ninguém sabe. Então, é uma coisa de louco. Ali Alto Paraíso é você, Chapada dos Veadeiros, vamos chamar assim. Você vivencia o que é a atemporalidade. Você não tem noção de hora, você não tem de nada, você não sente fome, os seus sentidos afloram. Eu, por exemplo, sou um cara duro de chorar. Eu choro, às vezes me emociono quietinho, sozinho. Mas lá sempre desandava a chorar, incontrolado ali. A turma fazendo reiki em mim para parar o choro, e eu não sabia por que chorava tanto, e até hoje eu não sei. Mas é uma coisa, uma energia, uma coisa fantástica. O importante é que é isso, e que está lá para todos nós. Bom, então, pessoal, quem sabe aqui, Jorge e eu, a hora que tiver que ser, nós... pensei que era aqui, a gente já ia... Né? A gente já ia rapidinho aqui. 2.000 quilômetros daqui, mas tudo bem. O Jorge, o tema... por baixo era rápido, né? Se fosse o trilhozinho ali, ó. O programa que se apresentou para hoje, nós já tratamos mais ou menos superficialmente num Vida Inteligente Interativo, que tivemos aqui nesse mesmo local, que chamamos naquela época, o título que eu dei, que apareceu, foi Céu e Inferno, né? E hoje nós vamos falar diferente, hoje nós vamos falar sobre inferno, o inferus, nós vamos falar já, e o paraíso. É uma boa oportunidade para a gente desmistificar e desmitificar essas coisas. Não vamos entrar em mérito de religiões, nem de igreja, nem de coisa nenhuma. Mas o que é isso? O que são essas promessas que ficam fazendo? Por que se subjuga com algum hipotético lugar, né, onde as pessoas padeceriam dos seus males, das coisas erradas que fizeram? E o que é esse tal de paraíso, onde muitas pessoas matam outras pessoas ou fazem autoimplosões em si na esperança de alcançar esse lugar onde vão encontrar coisas maravilhosas que lhes são prometidas? Então, eu acho que é um bom tema para a gente começar. Porque para a gente começar o caminho, para a gente iniciar a caminhada na senda de sei lá o que, do que você quiser, da evolução, é preciso abrir mão de uma série de coisas que nos seguram, como se você estivesse querendo correr. Tem um exercício no treinamento de jogadores de futebol, que você vê que eles colocam uma cinta aqui, né? Tem alguém segurando e o cara sai correndo e ele é seguro por aquela cinta. Quer dizer, então é assim, eu acho que... Sacola de nidanas. Isso, exatamente, falou tudo, sacola de nidanas. Então nós devemos trabalhar tudo isso para que a gente possa
seguir esse caminho livre, sem esse fardo de tranqueiras que nos foram acopladas, né? Muitas delas contra a nossa própria vontade. Então acho que é um momento oportuno, o tema se apresentou é porque ele queria ser falado, então está aqui meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Agora você pode cumprimentar, pode fazer. Já falei meia hora na abertura, né? Então vamos lá. Não, olá a todos, é muito bom estar aqui de novo. Né? Engraçado que daí, do último dia que eu vim aqui, faz 15 dias, né? 15 ou mais, não sei. Aí eu saí, nesses 15 dias, eu saí só um dia, durante a tarde, e me senti extremamente desconfortável. Todo aquele período assim, enfurnado, fazendo minhas coisas lá, lendo meus trecos, né? Assim. Tá vendo? Então, assim, antissocial. Não, que eu estava falando agora da questão do sair para mudar o claro. código, vale principalmente para mim mesmo, né? Claro. Né? Então, assim, ó. Primeiro do conceito grego do que é o inferno e do que é o paraíso, do que seria o céu, aquele lugar idílico, né, que todo mundo deseja, né? Ou o samadhi, ou o céu, ou o lugar dos guerreiros lá do Valhalla. Alguma fundamentação deve ter. Não interessa qual seja o nome que dê cada teogonia, né? Sabe, tem um livro que chama Enuma Elish em separado, que trata da criação, mas dos mitos da Babilônia, dos caldeus, muito antes dos atuais, né? Fala de novo Enuma, porque quando forem fazer a transcrição desse programa, já vi que vai ser... Enuma Elish, E-U-M-A-E-L-I-S-H, Enuma Elish. Tá, Enuma Elish, tá. Então ele trata dos mitos da criação, mas dos caldeus, dos babilônios, né? Aí você pega isso, e aí pega o Gênesis, ou os livros hebraicos da criação, ou os livros da criação mitológica de todos os povos ao redor do mundo, é tudo mais ou menos parecido, né? Só que a questão que pega hoje, e a grande dificuldade que as pessoas têm para adquirir conhecimento, é a questão da cronologia, né? Então eles colocam assim, não, isso aconteceu, esse livro foi escrito há não tem a mínima condição 300 de saber. anos de Cristo, né? Há 500 anos de Cristo. Tem um livro... Não é o Kyuté? Não, antes do Kyuté tem um, mas não é esse não. Tem um livro que o Kyuté é uma referência só do Blavatsky, que escreveu a Doutrina Secreta, né? Sim. Do Kyuté deriva as instâncias do Dizian, dos comentários do Dizian deriva a Doutrina Secreta. Mas isso é uma coisa muito recente, né? É recente isso? Ah, é? Do ponto de vista dessa cronologia que está falando, nossa, é recente, tá. Né? E focado assim, naquele ponto de detenção do conhecimento que era o Oriente, Tibete e Índia, aquela região ali. Okay. Né? Isso também é uma coisa recente porque é pós-Atlante, né? No início da raça ária, considerando... Então, 1 milhão de anos para cá. 1 milhão de anos para cá é um descar de olhos, né? Tem um outro livro, Quebra Nagari, que é um livro também da tradição oculta da Etiópia, que a Etiópia é um país muito interessante, né? Porque ele sempre esteve ligado à questão oculta, e quando houve o neocolonialismo, onde a Europa invadiu a África inteira de novo agora, né? No século XVIII, XIX, né? Então, aí eles lotearam a Europa inteira, e só 2 países não se subjugaram, né? O Egito e a Etiópia. E o Egito ainda ficou como protetorado, a Etiópia nunca, né? E a Etiópia está ligada assim diretamente à tradição do Graal, da demanda Que interessante, né? E hoje é uma miserê, há anos e anos e anos. A Etiópia até alguns anos era o pulmão e o celeiro da África, né? Da Etiópia que veio o Haile Selassie, né? Exato. O Leão de Judá, né? Onde fundou os Rastafaris, né? E o Rastafari era o Haile Selassie era da família Makonnen, então Rastafari Makonnen, né, era o chefe supremo desse clã. E aí pegaram o Rastafari, que é só chefe, e criaram uma religião Rastafari, que é baseada no Quebra Nagash, que é esse que eu falei. Sim.
Então, assim, são conhecimentos que se a gente não tem, fica difícil compreender o andar da carruagem, né? Ver como a gente chegou até aqui. E assim, e uma coisa daí, a gente tem que dar o mérito a quem merece, né? Porque o pessoal que se ocupa de manter o mundo ignorante, e há um pessoal que se ocupa de manter o mundo na ignorância, é um pessoal competente. Porque se você pegar 7 bilhões de pessoas, né, e mentir para essas pessoas o tempo inteiro por tantos anos, né, e manter a maior parte das pessoas na ignorância, é uma competência para o mal, né? Então os caras são competentes. E hoje mais do que nunca eles fazem isso, porque como a gente está já com um novo ciclo iniciado, e esses resíduos do ciclo anterior vêm à tona, então, para conseguir fazer com que a determinante de hoje seja aparentemente só o ciclo que já terminou, né? Então há um processo de sufocamento, né, e de ocultamento de verdades gigantesco, né, de mentiras institucionalizadas, as religiões integradas mentindo loucamente, as guerras religiosas acontecem hoje como acontecia na verdade a gente hoje vive um sistema feudal do mesmo jeito. E a maior das mentiras, a tal da mídia, isso que a gente assiste todos os dias. Do ponto de vista evolucional, a gente ainda está no sistema feudal, porque assim, ó, ainda muitos países da Europa ainda são reinos, né? São. E ainda tem os senhores feudais, que são os que detêm o capital, né? E a pessoa trabalha para sobreviver. E se você tem alguma coisa que você pensa que é tudo, isso vai pagar o imposto disso, imposto daquilo, a taxa disso. Isso, claro. E se você não pagar, você perde o que era teu. Hipoteticamente 100%. teu. E aí, na época dos feudos, aí era o capital que exercia o poder, era a realeza que exercia o poder e a igreja que exercia o poder. Quem exerce o poder hoje? Capital, realeza Igualzinho. E religião. Exatamente a mesma coisa, né? Só que daí hoje a gente pensa que não está numa idade média de evolução, porque tem essas traquinalhas tecnológicas, né? Então você tem o teu telefone que você consegue ligar para todo mundo, você pode se deslocar e tudo, mas no geral, né? É como se você fosse um prisioneiro que se desloca na tua cela, né? E a tua cela é uma cela consentida. E a diferença é que daí antes a gente vivia assim em um estado de depressão generalizado, porque você sabia que você estava na idade negra, né, da civilização, que a Europa toda destroçada, não é? E hoje não, se pensa que você está no apogeu tecnológico, né? Então, antes a igreja detinha a última palavra, influenciava as monarquias, influenciava o capital. Daí hoje a igreja ainda detém o poder, não é? Mas eles criaram ficticiamente uma outra fonte de poder que tem a ver exatamente com o que a gente está conversando, que é a questão da ciência. Então eu falo assim para você, a tradição diz há mais de 1 milhão de anos que o Sol não é matéria física. Aí todo mundo, não, isso é mentira, porque o Sol, porque mediram, porque vão lá, porque a Terra e tal. Aí há 6 meses atrás, a NASA comprovou que o Sol é uma parte de plasma, porque os cientistas disseram, viu que o Sol é feito só de plasma, viu que o Sol não é matéria física? Sim, mas já diziam isso há 1 milhão de anos atrás, né? Não, mas é que agora a divindade ciência, a divindade tecnologia, né, provou que sim, porque eles disseram que sim. Então a gente se submete assim, intencionalmente, né, e de boa vontade, né, a só digerir as verdades, as mentiras que nos são entregues a cada dia. Então a gente fica nessa dose homeopática, todo dia então tem os cientistas descobriram uma coisa, uma agência espacial divulgou essa foto, descobriram que esse planeta não sei o que e tal. Isso tudo é manipulação. Às vezes pegam notícia de 15, 20 anos atrás, fotos de 15 anos, colorem a foto e largam como se fosse de hoje, aquilo então, aí vai no Facebook, vai na internet, aquilo se propaga, e as pessoas comentam, nossa, olha que maravilha, né? O que está acontecendo, a ciência, isso vira mais completa ignorância, porque a verdade ela é absolutamente chocante, mas absolutamente chocante, né? E não passa nem perto do que a gente pensa que é a verdade. Eu acho que a verdade é chocante exatamente por colocar por terra tudo que você acredita, entendeu? Isso é chocante realmente. Assim, e agora? Tudo que te fazem acreditar. Exatamente. Se você usar a vontade para discernir, né, aí você tende a encontrar um caminho onde você vai aos poucos construindo a tua própria verdade. Que verdade? Aqui você precisa, não é? Então, essa questão dos inferos, né? Que infero é lugares inferiores, o infero é o contrário do
Inferno é o contrário de esferno. Inferno que está embaixo, esferno que está fora. Isso foi uma invenção das religiões e tinha uma palavra no hebraico antigo que denominava mundos interiores. Traduziram como inferno e associaram a pecado, né? E criaram a figura do diabo e essas coisas assim. Sim, aquela toda essa... Inclusive pegaram assim, as religiões, a figura dos Kumaras, das tradições, e transformaram isso na figura do diabo, por causa da questão do tipo do pé, essas coisas assim, não tem nada a ver com o diabo que não existe, os cornos que colocaram os chifres, né? Aí tem a ver com uma constelação e tem a ver com o Império de Irã, que usava o carneiro como símbolo, mas tinha pessoal da esquerda. Deturparam a tradição. Mas olha, deturparam. Se alguém tiver interesse em ler e procurar saber, vai ver que... Uma confusão, assim, o espetáculo grosseiro que é montado hoje, que se chama de realidade, né, de ciência, de religiões e de história, principalmente, é uma coisa assim, vai chegar a um ponto da história humana, né, em que as pessoas vão ler o que é ensinado hoje como verdade, e a gente vai se espantar tanto quanto achavam que a Terra era o ponto de onde girava o universo todo em volta, ou do momento em que achavam que a Terra ela era quadrada. Para você ter uma ideia, descobriram que o sangue, né, ele circula no organismo 400 anos atrás. Até então, a ciência ocidental, né, achava que o sangue ele era produzido constantemente pelos ossos e ele era digerido e saía nas excreções. Então descobriram que o coração funciona e bombeia o sangue 400 anos atrás. Agora, não, mas e por que só 400 anos atrás? Por quê? Porque eu me recusei a aceitar o que havia de conhecimento no Egito, me recusei a aceitar o que havia de conhecimento na Índia, ou se quiser na Etiópia, ou se quiser nos caldeus, ou nos babilônios, ou nos celtas, onde quer que eu ande. Você está falando de uma coisa importante que cabe uma parte aqui, essa questão do conhecimento. Por que o conhecimento foi perdido? Cada civilização teve o seu conhecimento perdido e hoje a gente vê resquícios disso em livros raros, que a gente chama de livros. Por que? Mas o normal não seria o conhecimento passar de geração para geração considerando que cada raça, cada tem a sua tônica. Claro, tem a sua tônica, ela tende a ser melhor, né? Está melhorada tudo. Porque o conhecimento acabou aqui, vamos dizer, tudo aquele acabou aqui, vai começar o conhecimento de outro que também chega no seu ápice de evolução, digamos assim, em vez de continuar, cortado o porquê, se é que você tem a resposta, claro. Tem. Por que o conhecimento sempre é interrompido, digamos assim? Uhum. Você acabou de dizer isso há pouco, e eu estou fazendo a pergunta. Queria saber o porquê. O conhecimento ali é um só, né? Sim. Daí, a gente está falando agora um pouquinho. Se você pegar todas as tradições, a teogonia, a geração dos deuses, a gênese divina, né? Então, dos nórdicos, dos egípcios, dos gregos, dos caldeus, dos persas, dos fenícios, dos babilônios, dos indígenas, dos etíopes, todos eles, a geração é exatamente a mesma coisa, só muda o nome da divindade, mas o processo é todo igual. O que acontece é assim, quando a coisa desvirtua muito em termos evolucionários, sempre vem alguém para tentar restabelecer a lei. Sim. Né? Ele dá esse conhecimento, cumpre seu período tentando estabelecer a lei, dentro do processo do livre-arbítrio que cabe à humanidade fazer por si, onde eu faço por ti que eu te ajudarei. Esse ser trabalha um tempo, sai de cena. E esse conhecimento que fica, ele tende a ser degradado, tende a ser transformado, né? Mitificado, mistificado e depois, pior ainda, vira religião. Mas é interessante porque por que ele perde a essência se hoje nós acessamos nessas descobertas científicas, que a gente estava falando há pouco, acessamos conhecimento que as pessoas tinham e a gente fica de boquiaberto com o conhecimento. Sabe, tem um livro do o Tesla, Nikola Tesla, né? Fantástico. Então o Tesla, ele veio... Isso é bem atual, né? O Tesla, ele é um gênio, né? Um gênio, e ele veio de Badagas, com quase toda certeza, né? A gente pode falar isso daqui a pouquinho.
E ele tinha um processo de criação muito interessante, né? Que era o mesmo do Rosso de Luna, do Santives Dalveri, do Fábio do Olivet, que ele fazia a projeção não astral, mental, criava mentalmente aquilo e depois transformava em realidade. Então o Tesla, ele visualizava aquilo que ele queria, né? Aí ele tinha a ideia e a ideia se transformava em imagem. E daí na imagem ele montava, ele compunha a peça. E aí compunha a máquina. E aí testava a máquina e corrigia a máquina. O famoso máquina... projeto Filadélfia que a gente conhece. Só uma coisinha, né? Claro. O que Tesla deixou Nossa. E o que deram, na verdade, assim, o que entregaram para o Tesla entregar para a humanidade é uma árvore. Do projeto Filadélfia é uma folha que caiu no chão. Nossa, imagina só então o que foi. Assim, conseguiu desmaterializar coisas. E eu acho assim que no futuro imediato, em termos de mudança tecnológica, primeiro o conceito de bateria vai deixar de existir, e baseado em conhecimento que o Tesla deixou, né? E depois o conceito de tela vai deixar de existir, também baseado em conhecimento que Tesla deixou, que na verdade é uma derivada de um conhecimento que já existe na GAR, que foi passado para ser entregue. Isso é normal, isso é normal. Mas então, o Tesla, ele projetava esse conhecimento, né? E entregava. O entorno do Tesla, tendo acesso àquilo, né? E sabe que muita coisa que o Tesla deixou escrito foi dado fim, né? Então, considerado como secreto, militarizado, né? E oculto, e está sendo desenvolvido até hoje, mas com outros fins. Então, o conhecimento que o Tesla deixou e que ele trouxe, que era para a humanidade, isso é um conhecimento, assim, um exemplo bem prático, que todo mundo conhece. Todo mundo né? conhece, sim. Então, é um conhecimento que era para transformar, para dar à humanidade um estado tecnológico harmônico e equilibrado, onde você não precisaria de combustível sólido nenhum, nada para produzir energia, né? Então, já que esse conhecimento pode mudar o mundo, pode gerar dinheiro e poder. Se pode gerar dinheiro e poder, não é de todos, é meu. É a mesma coisa que é usada com relação ao conhecimento. Então, é dado conhecimento. Daí, o que acontece? Alguns, né, que são desviados mentalmente, pode-se dizer, entendem aquilo como uma oportunidade de dominar os outros, de sobrepor, adquirir poder, né, segura, e o conhecimento ele se transforma em quem o detém e se transforma de acordo com a alma de quem o detém. E chega a um ponto em que daí então ele vira um conhecimento degradado e desconhecido e passa a ser prejudicial. Esse tipo de pessoas, essas pessoas, poderiam ser, é o que você disse já em diversos programas, os tais les evolução ou não? 100%. 100%? 100%. Não, e tem mais, né? E hoje então tem grupos, né? Tem assim, cabeças de nações que fazem conscientemente, né? Aí isso é lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade. E são seres complexos, seres perigosos, a gente conversou outro dia, porque são amanasas, né? Então, assim, são seres sem mental superior. Assim, então, tem alma, né? Mas desvirtuado completamente de qualquer princípio superior e age baseado só no instinto. Assim, é como você mandar um elefante vendado atravessar numa loja de porcelana esperando que não quebre nada. Impossível, né? Impossível. Bom, aí, então, do Tesla, né? Então, tem um livro The Wall of Light. É um livro desconhecido, foi escrito pelo que foi um dos últimos amigos do Tesla com quem ele compartilhou a informação, e tem uma parte inicial que o próprio Tesla escreveu, né? E eles escrevem uma espaçonave que chegou e aí visitou eles lá por 20 e poucos anos e tal. E aí eles falaram assim, não, nós somos de Vênus e o Tesla veio com a gente, né? Só que não é Vênus, é Vênus. Sim, outro lugar, tá. Não é o planeta, é a cidade. E aí essa questão do conhecimento e o porquê que ele é distorcido, porquê que ele é perdido, é por causa disso. Algumas pessoas se apropriam ou por motivos financeiros, ou por motivos religiosos, ou por motivos de poder, distorcem esse conhecimento e usam como instrumento de domínio. Repete o nome do livro, The Wall of Light, o que você falou? Como é que é? The Wall of Light. The Wall, o muro de luz? O muro de luz. Tá, The Wall of Light, ok. Foi escrito em 73, por isso que é considerado como se fosse assim, o grande amigo, confidente de Tesla,
E desse livro, o próprio Tesla escreveu o primeiro capítulo, descrevendo o seu processo de criação mental. E nesse livro, então, tem detalhes do funcionamento da nave-mãe que os visitou por 20 anos. Esse livro foi traduzido para o português ou não? Não, só em inglês. Só em inglês. Só em inglês Olha aí, pessoal. Não, não é raro, assim, raríssimo. Assim, você vai encontrar na internet assim, uma ou duas páginas ou um comentário de uns tópicos, tá. Mas o livro em si não se encontra. Não se encontra, ok. Não se encontra, tá? Qual é o nome do autor, só para lembrar? É amigo do Tesla? Isso facilita na busca de cada um, né? Se não lembrar, não tem problema também. Não, tá embaralhado. Não. Deixa fluir aí. Porque eu usei só como exemplo, não faz parte da conversa de hoje. Okay. Por isso que não veio. Não foi avisado que tinha que vir, não veio. E aí, então, por exemplo, com relação ainda ao conhecimento, já vamos entrar nessa questão daí do céu. Nós estamos tudo faz parte, mas faz parte. Necessária claro, e para mim muito agradável de conversar. Isso é tudo céu e inferno, céu e paraíso. Não, e agora a gente está fazendo, não é uma introdução, a gente está fazendo um atalho e aí o final do que eu vou falar agora já é o conceito do que seria o paraíso, né? Que são as locas, né? Ou loucas, né? Aí, então, essa questão do Tesla, então ele projetou naves, essas coisas assim, tal, que podiam viajar de determinados locais, tudo, de uma forma incipiente ao que foi o conhecimento, que foi deixado da Atlântida para a Aryavarta, e que daí foi mantido em segredo por muito tempo, daí no Tibete e norte da Índia, e depois uma parte foi compilada. Sabe que tem uma parte do conhecimento que chama Smriti, que é o conhecimento que ele é só passado oralmente, ele não é escrito. Smriti? Smriti, com M. S-M-R-I-T-I, Smriti. S-M-R-I-T-I. Smriti. Em sânscrito. E conversar dessas coisas é muito bom, né? Eu gosto muito. Claro. Né? As pessoas têm que entender, então é por isso que eu interrompo e vamos lá. Anota aí. Assim, os Puranas inteiros, né, são considerados conhecimento transmitido verbalmente, né? E os Puranas são 400 mil versos, são 18 Puranas, 6 Sattva Puranas, 6 Raja Puranas, 6 Tama Puranas. Um dos Sattva Puranas é o Vishnu Purana, né? E aí já volto a falar no Vishnu Purana, porque daí ali tem a descrição de todos os tipos de inferno, uma coisa assim muito interessante, né? Tá. E também o que cada tipo significa, né? Na verdade, né? Vamos dizer assim. Sim, segundo a tradição védica, né? Isso, que assim, que é tida como referência, Puranas, não são os Vedas. Os Puranas foram escritos depois dos Vedas, e aí quem traduz os Puranas do sânscrito para o inglês, né? Fala assim, não, isso aqui foi escrito em 600 a.C. por Valmiki, isso aqui foi escrito em 500 a.C. por Vyasa, mas não tem ideia que os Puranas são citados já nos Vedas, então então foi coisa muito passado mais antiga no do que início da raça ária, daí já dá 1 milhão de anos, só que daí teve uma origem na Atlântida, então coisa que se perde na noite dos tempos, né? Não tem nada a ver com alguns séculos, né? Aí, antes da nossa era. E aí então o Tesla, ele dá um conhecimento sobre como construir essas naves, assim, uma coisa muito incipiente e muito velada, né? Porque ele tinha que construir na prática, né? E transformar isso em máquina. E ele fez o que tinha que fazer, que foi transformar o modo como a civilização ocidental vive hoje, criando essa questão da corrente alternada de energia elétrica, que permite tudo que é eletrônico que tem hoje, Tesla. TV, Tesla. Rádio, Tesla. Tudo que existe de conhecimento hoje que a gente tem em termos de tecnologia, é Tesla que veio entregar. E então dá muita atenção para essa questão as máquinas de transporte e a energia que essas máquinas de transporte deviam usar, né? E aí ele fala nos círculos infinitos de energia que existe na Terra, no ar, no céu, dos relâmpagos, o que existe acima, e situa várias assim, áreas, né, no universo onde flui determinado tipo de energia.
Só que daí isso é a mesma coisa que está escrito no Vimanika Shastra, né? Que é aquele livro Atlante, transcrito, né, em sânscrito, né, e trazido à tona depois de alguns séculos, uma parte dele, e aí ele descreve, então, essas regiões, né, do céu, né, do universo, né, e essas descrições coincidem com a harmonia das esferas, né, aquelas esferas cósmicas que daí, então, existe assim na Terra, da Terra à Lua, da Lua ao Sol, do Sol à estrela polar e vai, então são aquelas 9 esferas que daí giram, então, e aí você pega esse conhecimento, que daí então existem as esferas, e você então voltando lá para o Vimanika Shastra, você vê que daí em cada esfera então flui um tipo de energia, que daí o Tesla, assim, encobertamente, assim, veladamente, ele tentou passar dizendo o que podia acontecer ali, como fazer o motor para usar aquela energia. Né? E jamais você precisar de usina, energia nuclear, combustível fóssil, nem hidrogênio, nada disso. Está disponível aí. De maneira universal e infinita. Né? E no Vimanika Shastra, né? Então ensina, e aí agora eu vou chegar naquele atalho onde a gente chega no conceito de céu, né? Ou paraíso. Então, no Vimanika Shastra, ele ensina que daí o piloto ele tem que dominar 32 poderes. Já falamos sobre esses poderes. Ligado, né? Então, os 32 poderes, ele tem que ser assim, leão iniciado. E o Tesla, quando ele vai descrever essa nave de Vênus inferior, né? Não o planeta, né? Que daí então veio e a cada 2 anos, durante 20 anos, ele visitou e conversou com eles. Então ele descreve o interior e ele fala que esse interior da nave, e aí descreve o sistema de propulsão, mas que daí o controle é feito por 4 pessoas, 2 femininos, 2 masculinos, sentados um de frente para o outro e sem aparelho nenhum, não tem botão nenhum, não tem manche, não tem... Tudo humanas. Tudo humanas. De início era o Vimana, o veículo mental, né? E aí, então voltando ao Vimanika Shastra, então ele descreve os 32 poderes que o piloto deve ter, então ele tem que ser preparado para isso, se não é assim, eu quero ser um piloto, eu quero ser, eu devo ter tendência para isso, então eu vou ser preparado para isso, né? E aí então existia a roupa adequada, a alimentação adequada, o tipo de metal adequado, e aí, dependendo dessas esferas, esses lugares onde o Vimana fosse voar, então ele tinha que ter assim, um determinado tipo de espelho feito de metal em determinada posição para que daí ele conseguisse passar por aquela região. Então, detalhado, é uma coisa assim. Você está me falando, parece a imagem do Mr. Spock, né? Da Jornada nas Estrelas. Ele tinha tudo mental, vamos dizer assim. Ele era o saturniano, né? Então, e aí o piloto dentro do Vimana, então ele conseguia daí, usando o que tinha ali, de determinado líquido assim, no meio, e daí no Vimanika Shastra se confunde muito mineral com vegetal intencionalmente, né? E com gás, e aí então você conseguia fazer assim. Outro dia eu vi na internet uma foto falsa do disco voador em cima de Florianópolis, né? Aquele trambique que já está rodando o mundo inteiro. É um papel de parede. Aquele, isso, né? E todo mundo dá uma conversa. Mas é que engraçado que daí aquilo é baseado em um fato, né? Uma realidade, porque um dos poderes do Vimana que era necessário, dependendo da região que ele fosse atravessar, era se confundir com as nuvens, se confundir com o sol, se confundir com tempestade, né? E aí eu ouvi a distância que você tem falado, ver a distância, são bastante coisa e tal. Mas uma coisa muito interessante, assim, que o Vimana, dependendo do local onde o piloto fosse, e aí começa a entrar diretamente no nosso assunto de hoje, dependendo do local onde o piloto fosse com o Vimana, ele tinha que estar preparado com a roupa adequada, aí há uma maia, né, que assim, ele tem que estar com a alma preparado para, né, com o espírito se preparado para, e com a alimentação preparado para, porque o Vimana ele conseguia ir, e aí vem outra maia muito interessante, né, de uma loca, né, alguns falam louca, né, ou loca, L-O-K-A, que é lugar, né, em sânscrito, de uma loca a outra, só que a loca, assim, existem 7
né, no mundo que nos cerca. Então, o conceito de céu e o conceito de inferno, ele está intimamente ligado a esse termo, loca, que assim, a loca é o lugar onde habitam os seres. Por assim, então tem o mundo que nos cerca, o mundo visível que nos cerca, né, o nosso céu, o nosso universo. Cada planeta tem seu céu, seu universo, né? E só que assim, não fica todo mundo transitando loucamente no invisível. Assim, a Terra é uma loca. A Terra é buloca, né? E então, além dela, existe mais 6, né? E se fica nesses locais dependendo do estado de consciência de cada um. Existem mais 6 aonde? Assim, no mundo que nos cerca. Ah, no mundo que nos cerca, tá. Tem mais 6, ok. Invisível, né? Tá. O invisível baseado no nosso conceito de visibilidade, ok, né? Mas com uma estrutura, assim, se a Terra é uma, as outras 6 são iguais, né? Logicamente com níveis de densidade de matéria diferente, nível de consciência diferente, e que é impossível o contato de um ao outro. Aí vem essa questão do interessante, é que o Vimana, ele conseguia fazer o trânsito entre as locas, né? E aí então, um parente muito interessante também. O conceito, e vai no início da nossa conversa, então vamos fechar esse parênteses aqui. O conceito de por que tudo que é bom está no céu e por que tudo que é ruim está no Exato, inferno. Né? Assim, por que tudo que é bom está lá em cima Por que todo mundo almeja o paraíso olhando para cima, né? e o inferno para baixo? E todas as teorias seguiram isso, né? Até que quando você, assim, onde é que eu estava? Não sei, fui num lugar, aí nessa semana, aí a TV estava ligada na festa da carne, no carnaval, né? Sim. Aí, então, eu achei muito engraçado, porque assim, daí estava passando um resumo do negócio lá que o pessoal tinha passado lá, aquelas agremiações, e aí, então, a maior parte das fantasias, né, era com asa, né? Então, todo mundo quer ter asa, né? E aí se criou o conceito dos anjos, dos devas, todo mundo Isso, com asa. o que é bonzinho até tem aqui, asa. Ali na tua parede tem Tá uma vendo? imagem Lá, da Grécia, o santo, tem exatamente. o santo com asa, né? Exatamente. E aí então se pensa assim, tudo que é bom tem asa e tá flutuando, tá no espaço, né? Tudo que é ruim é escuro e tá submerso, né? Só que assim, porque antes da Atlântida, e aí vão bem no conceito de inferno e paraíso, inferno e céu, se queira. Antes da Atlântida, o mais denso possível de evolução naquele momento era a Terra. Então, a Terra era o conceito de inferno físico. Sim. E tudo o que existia em termos de paraíso e de céu era para cima. Todas as locas, tudo que existia para cima, era então onde estavam os paraísos, os céus, de cada raça, de cada organização social invisível, que nome se queira dar. E a Terra como planeta, como ser vivo em evolução, que a Terra é o planetário, né, é uma consciência, e o mineral que a gente habita é o corpo vivo, é o corpo do planetário. A consciência tem por corpo o planeta que a gente habita. O corpo, como qualquer corpo, tem centros de força. Esses centros de força eram os chakras da Terra, né? Que eram em número de 7. Só que eram só forças elementais, minerais, vegetais, animais. Né? O conceito de mundos internos não existia. Com a queda Atlântica, veja como é interessante. Aí então, para que não se perdesse a evolução até ali, todo aquele resultado evolucional, ele teve que ser apreendido, introjetado no planeta. Então aí se pega esses locais que já existiam, que eram os chakras do planeta Terra, que são número 7 dispostos assim. Se você fizer uma secção assim de lado, eles são assim. Essa é a posição da lagarta. Se você olhar de cima, essa é assim, mas é em torno de um cilindro. Esses chakras da Terra, só uma parte, eles são os mesmos? Ou os chakras da Terra se movimentam? Como é que é isso? Sim, o chakra é como é no corpo humano. Então a gente tem 7 principais, sim, né? E você tem centenas de outros menores, sim, ao redor, ao longo do corpo, e tem o sistema de troca de fluido, troca de sangue. Mas os principais da Terra continuam os mesmos? Fixos. Permanecem. Existe algum no Brasil ou não?
que dizem que é o chakra cardíaco do planeta. Que... Não, é que o que é eram isso? os chakras da Terra e que daí depois com a queda da Atlântida se transformaram, né? São as cidades da Agartha. Sim. É lógico que tem embaixo do Brasil, né? Qual é o chakra e aí que tem falam no Brasil? que é o quarto, porque o quarto é o cardíaco. Cardíaco, então né? tá. Mas é que, na verdade, assim... Que estaria, nós falamos no começo da conversa sobre Alto Paraíso, dizem que lá o chakra cardíaco, aquela região, a região, assim, né? É porque assim, né, nunca é um ponto fixo, né? É um entorno, Sim, é todo um processo. Né? Claro. Quando então houve esse processo de pegar o ponto de evolução e preservar, introjetar para preservar, e se criou o conceito da Agartha, né? Aí, então aquele conceito que existia que o inferno ou mais denso era a terra e para cima era tudo céu, ele mudou e ficou sendo o inferno para baixo, mas daí de inferos, lugares inferiores, não de inferno de mal, né? Por quê? Porque o resultado da evolução está embaixo. De que maneira? Pode perguntar. Não, é porque nas escolas de iniciação, né, entre elas a maçonaria, tem o que foi tema do nosso programa e é muito bom, adequado a gente recordar hoje, que é o vitriol, né? Visita inferior à Terra e ficando em venial lapidem. Exato. Então Sim, isso tem uma palavra de passe que a maçonaria usou, mas a antiga Rosa Cruz usou também na época do Christian Rosenkreuz, né? Não a Rosa então, Cruz. E esse ritual, que não cabe aqui declinar qual é, isso aí deixa cada um com seus segredos, né, coisas internas, mas faz com que você vá para as profundezas. Essa é um teste que o neófito ou o discípulo faz, exatamente porque você indo para o inferus, vamos dizer, tem um significado que não é esse de você mas aí é que sofrer, se queimar no inferno, não sei o quê. Mas nós vamos chegar lá. Então nós tá temos bom. tempo para conversar. Temos tempo até amanhã, se quiser, não tem problema. Então veja que a gente pegou terra, fomos e pegamos o quero chegar exatamente no... Chegamos nas locas, que então são os lugares, né, assim, de existência de consciência, onde as pessoas, as almas se destinam de acordo com, não é? E era o que existia só de superior, da superfície, né? Assim, a Tadharma Meru, até onde a vista alcança, né? Com o advento da Atlântida, então, se cria uma outra instância, né? E todo o processo, toda a evolução até então, né? Todas as cadeias da evolução até então, todos os planetas que evoluíram até então, que existiu, cada um representado em uma cidade Atlante, né? Cada uma, a gente já conversou, cada cidade Atlante com um tipo físico, com um tamanho, com um perfil de pele, com um perfil de poder, com uma linguagem. Não era assim, você pega Florianópolis e São Paulo, né, só muda o sotaque, não, era assim, um vermelho, né, um negro, né, um gelatinoso, um gigante, né, um com 4 dedos. Ok. Isso era Atlante, né? Aí o resultado disso foi para baixo, né? 4 cidades agartinas preenchidas, a 5ª sendo preenchida agora, 2 em potencial para acontecer. Na medida em que acontece esse processo da queda atlante, se cria o conceito de mundos internos inferiores, de inferos, né? E aí então as teogonias pós-atlantes passam a fazer referência, né, à descida das almas aos mundos internos. Aí então tem o Hades, né, isso, dos gregos, ali não é isso? Tem no Egito, que daí então o barqueiro levava a alma à presença de Osíris. Exatamente. Né? Tem na tradição dos nórdicos. O tibetano, né, do livro tibetano dos mortos, que faz a referência. O Bardo Todol, não é? Isso. Enuma Elish, a mesma coisa. Sim. Esse da Etiópia também, todos eles falam a mesma coisa. E aí se criou esse conceito. E as iniciações passaram a ser, então se você pegar hoje, né, quer dizer, dizem, né, do que existe embaixo da pirâmide, que tem invertido, né, e o que tem embaixo então a ciência chegou à conclusão, né, que a esfinge, né, ela é provavelmente a construção mais antiga do planeta e existe antes de existirem os homens. Logicamente, isso foi feito por alienígena. Não ela saber. Não, é uma besteira. Não, isso é uma criancice. É o seguinte, a esfinge, ela existe antes de existir o Egito.
A esfinge, ela existe antes de existir a E Atlântida. diz que era muito maior, né? Era muito maior do que ela é hoje. Sim, Não sei. a esfinge existe antes da Atlântida. Então, o rosto foi descaracterizado, porque não era esse rosto Não, mesmo, eles adequaram, virou... Ela é a primeira Acho que coisa. era um gato, sei lá o que era, parece alguma coisa assim. Bom, no meu Deixa caso, pra lá, né? no meu caso, né? Um dia então, a gente deixa pra lá. conversa, né? Isso aí Ou já as é... pessoas descobrem, né? Mas então o que existe de passagem embaixo da esfinge e das pirâmides, que daí vem ter no Brasil, no Peru, no Yucatán, aí aquela rede subterrânea, né? É para fazer assim, quando eu fazer a iniciação, era uma analogia aos locais onde se tem que passar para chegar à iniciação, que antes era em direção A e agora é em direção A. Então, quais são esses passos de iniciação? Então, tem o mundo dos Jinas, dos Jainos, dos Gênios, dos Sedotes ou Badagas, né? O mundo dos Badagas é um mundo habitado por pessoas exatamente iguais a nós, né? Só que com uma função, né, de dar um impulso qualquer para a humanidade. Esse é o mundo dos gênios, dos gênios, né? Então, um Beethoven, um Tesla, um Mozart, esse povo, então, ele foi preparado ali, veio e dali para ali e voltou. Isso é um dos Badagas. Os Badagas não é? Você já falou aqui que é o lugar, o inferno, vamos dizer. Em outras ocasiões você disse, eu tenho memória boa. Que Badagas na escala, Badagas, Duarte e Agartha, né? Badagas seria o lugar onde as pessoas vão para se melhorar, digamos assim. Mas é? Então como é que vai lá e volta como gênio? Não, mas é que assim, é que daí o que está ali em Badagas é aquele que assim, você já tem um conhecimento acima do que seria a média humana em termos de compreensão, você está uma alma encaminhada para ser resolvida, né? E ali é um estágio. Você vem dali, ajuda, volta. Vem dali, ajuda e volta. Sim. Né? Mas é exatamente igual. Corpo físico, exatamente igual. Tá. Quando se fazia na iniciação no Egito, vamos tomar por referência, a iniciação dos 4 elementos, e se o neófito sobrevivesse, então ele passava a ser um iniciado, um gino, um gênio, um jânio, é que daí ele tinha acesso a Badagas, né? Esse que é o caminho, né? E aí ali tem tudo... Continua assim hoje ou não? Continua. É mesmo? Continua. Que é isso? Não, hoje as escolas de iniciação que conhecem a tradição ainda dão acesso. Não tem, não é? Depois... estuda direitinho que você chega lá. Depois de... Não, mas tem um caminho muito simples para você chegar ali e para os outros que eu vou falar até agora, que é exatamente você pegar e você se iniciar. É o conhecimento que é a chave que leva para esses locais. Não é magia. Sim. Né? E aí, então, depois de Badagas, né, aí tem o mundo seguinte, que é o mundo de Duarte. O mundo de Duarte é aquele mundo que tem, assim, as almas já pronta, que assim, aquela que adquiriu individualidade. Então, você evoluiu e chegou a um ponto em que você desenvolveu o teu corpo causal e a tua alma passou a ter a perenidade e passa a ser uma individualidade, né? E ela vai habitar onde nesse processo, né, que a gente está agora? Duarte. Só que em Duarte também tem aquelas almas que ainda estão em processo. Então, em Duarte convivem, veja como é interessante, pessoas prontas em corpo físico e pessoas quase prontas só em alma. Alma com corpo físico. Então, só que daí Sim. interagem normalmente. E é o mundo das bibliotecas, essas coisas assim, né? Então, e Badagas, que tipo de gente? Já falamos sobre isso, mas é bom, 10 anos depois, recordar. Normais, como eu, você. Certa ocasião você disse, já que nós falamos de Vimanas, tudo isso aqui, você falou que muitos Vimanas, desses que incomodam, que fazem abduções, essas coisas todas que a ufologia lida, vêm de Badagas. Sim. Então Badagas tem outros mundos, vamos dizer, elas tem outras cidades Badagas? É que em escala acontece assim, ó. Bom, primeiro assim, isso é uma coisa que a gente pode conversar, é que é muito provável, Grego, muito provável, a gente está em 2016, que nos próximos anos, né, então sejam dados a conhecer discos voadores, só que daí já produzidos pelos seres humanos, mas criando uma nova mentira, criando uma nova mítica, né, que permanece por um tempo e depois se resolve, né.
como tem as sete cidades Agartina, cada uma com um perfil, Sim. Essas 7 se projetam em Duarte, se projetam em Badaga, se projetam em superfície. Então aí tá tudo bem. Né? E aí, então, esse é o conceito de céu. Já vamos chegar, voltar aqui. Então, esse é o conceito de céu, de paraíso, que assim, o máximo da evolução que nesse momento eu posso desejar é atingir a individualidade consciente perene da minha alma, para eu desconhecer o conceito de imortalidade e o caminho, né, para chegar, né, à suprema compreensão, ele é no momento interior. Então, da face da terra, para Badagas, para Duarte, para Agartha. Perfeito. A Agartha é a sementeira. A Agartha, assim, ali tem todos que já deram certo e a semente do porvir. Né? Então, tudo que de resultado evolucional existiu na primeira cadeia, segunda, terceira, nos planetas, não sei o que, na cidade da Atlântida, tudo está na Agartha. Então, esse é o conceito de paraíso. Né? E a contrapartida é o seguinte, da mesma forma... Mas alguém vai para o paraíso ou não vai? Para esse Sim. paraíso, Agartha. Com Então, os próprios pés. Com os né? próprios pés? Sim. Então tem muito ser humano, claro que lá também são humanos, né? Não, Todo mundo é humano, aqui todo mundo é humano. Não, lá tem cidade com seres humanos, tem cidades com seres não humanos. Para você Sim. pegar o pessoal da terceira cidade da Agartha, né, a aparência deles não é do ser humano de hoje, do ser humano da Lemúria. Se você pegar o ser que vive na segunda cidade agartina, é o ser que vivia na raça hiperbórea. Se você pegar a primeira cidade agartina, é o ser que vivia na raça abórea. Tá, mas esses interagem aqui em cima? Esses ou alguns só de determinada cidade? Tem determinada cidade que tem a tônica do momento que interage. Assim, Eu posso dar de cara com um lemuriano um dia, vamos dizer? Não. Esse acidente não pode acontecer, né? Não, porque não é mais a tônica deles. Sim, né? tá. Não é mais a tônica. Então, quem está ditando a tônica agora, então seria quarta cidade ainda resolvendo pendências e quinta cidade, porque a gente está na quinta raça, então está se povoando, que seria a quinta cidade. Como é que são esses seres? Como nós. Então, quer dizer, tem humanos que têm toda a condição de ir embora para Agartha, vamos dizer. Não, tem seres humanos que vieram de lá para trabalhar e voltam. Sim. Tem seres humanos que vieram de Duarte para trabalhar e voltam. Tem muitos que vieram de Badagas para trabalhar e voltam. Assim, e isso é uma coisa muito interessante, que eu falo assim, e aí Jesus esses nasceram desceu, lá? Esse aí foi, pode falar isso. No terceiro dia. Né, o que significa essa passagem? Exatamente, é vir de baixo, né, para ajudar em cima. Perfeito. Porque, assim, o que está embaixo não sobe, mas o que está em cima pode descer para ajudar, seguindo as regras. Mas aí, olha só. Tá? Agora deixa eu... O que está embaixo, peraí, só para completar, o que está embaixo não sobe. Quando houve a profecia do Rei do Mundo, quando houve a profecia mas o embaixo não é no embaixo. Não é esse. Não é o embaixo da evolução. Embaixo, assim, eu estou aqui na superfície, estou malhando aqui para tentar me alfabetizar, né? Eu não posso pegar e descer para a Agartha, isso é subir. Tá entendido. Entendeu? Ok. Agora, alguém da Agartha pode vir aqui e falar assim, pô, Jorge, você é um cara muito, ignorante. E, pô, muito obrigado por me avisar. Isso é possível, né? Sim. E esses seres que vêm restabelecer a lei, né? Os Manus, os Budas, os Bodhisattvas, os Avataras, então eles vêm da Agartha, né? E daí faz o trabalho. Mas não é com essa história de nasci, morri, depois encarnei aqui, reencarnei. Não, ele sai de lá fisicamente, nasceu lá, sai para cá, vem aqui te dar um recado e volta para o lugar dele. 100% das vezes são crianças trocadas. Beleza, Nasceu a criança aqui, a criança daqui é levada para Duarte ou para Badagas para ser instruída. O outro ser vem enquanto o bebê é trocado, né? Ou adulto. Parecido. Isso pode ser em qualquer... Ou adulto, foi o que você acabou de responder. Pode ser qualquer situação. Pode. Na história tem vários casos de trocados, no caso de gente falar, né? Mas que foram trocados para fazer o que tinham que fazer, fizeram e desceram e... E retornam, ok. Assim vai. Bom, então esse é o conceito, assim, em termos de paraíso evolucional. O paraíso evolucional, assim, o mais desejado ponto onde qualquer um de nós... O paraíso está lá embaixo. Está embaixo, está no inferno. É isso aí, está no inferno, né? No inferno. Agora tem uma coisa também, e aí são conhecimentos que pouco se fala, que assim como existem as 7 locas, né, na Agartha, e elas se projetam também no céu, são 7 locais, né, onde... E aí já vamos falar também sobre o caminho da alma. Hoje vamos conversar. Vamos lá. Também existe a contrapartida, né? Então, a contrapartida, o oposto de Loka é Tala.
Então, talas são os lugares infernais, né? Onde um desses lugares infernais é o que se chama do cone oculto da Lua, né? Que é onde aquela alma que assim perdeu a conexão total com a evolução, não tem mais vínculo nenhum com E que tem gente importante pra caramba lá, segundo se consta, né? O que tem de medalhão lá boa parte da história contada, você pode pegar, o pessoal está na fila lá esperando o que lhe compete. Bom, daí embaixo, assim como tem a Loka, né, que é o lugar da criação, lugar solar, tem a Tala, que é o lugar infernal. E aí, o que tem na Tala? A contrapartida também. Fiz e acontecia aqui, né, usando o livre-arbítrio. Minha alma tem determinada densidade. É o meu direito. Entende? E aí tem aquela questão assim, quantos infernos existem no nosso mundo? Né? Não vou dizer no universo, né? Vou falar assim, o nosso mundo ele abarca uma parte do universo. Né? Então, quantos infernos existem no universo? Tantos quantos sejam os ódios, os desamores e os horrores criados pela humanidade. Então tem de monte. E tem muito. Sabe por que assim, ó? Então sabe que o astral, ele interpenetra a matéria física, né? O mundo astral, né? Ele fala plano, mas na verdade não é um plano. É um mundo com 7 planos, esses 7 planos com 7 subplanos, cada um subplano com milhões de possibilidades. Assim, quantos seres existem, né? Ou quantos mundos existem no 7º subplano, né, do astral? Quantas variedades de vegetais existem no mundo? Quantas variedades de animais existem no mundo? Quantas variedades de minerais existem no mundo? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, no astral, em cada subplano, né, existe uma miríade de seres, né, que, quando entrelaçados, criam um mundo particular. Então, a matéria astral, ela é completamente plástica, né? Por isso que a viagem astral, em termos de conhecimento, ela zero significa, né? A viagem mental, sim, né? Então, a matéria astral, ela vai interpenetrar a matéria física. Viagem mental. Como é que eu posso fazer uma viagem mental? Você pensa que você fica falando e passa despercebido aqui? Está muito enganado. Não, isso eu não sei. Não sabe, é? Não, isso aí as pessoas têm que descobrir. Porque viagem mental seria bilocação de consciência também. Não, isso é... Alguma coisinha, isso né? é de menos. Isso é de menos. Por quê? Porque o processo da como viagem... é que eu sei que é uma viagem mental e não é astral? Eu posso estar numa viagem astral, como você já falou, falamos 3 programas aqui. O astral, posso estar no astral naqueles níveis, no nível mais elevado do astral, que você falou que tem diversos níveis. Então, se eu estou no elevado do astral, e como é que eu posso diferenciar isso aí do mental? Dependendo do teu conhecimento, não pode. Você pode estar, na verdade, no subplano mais baixo do astral, né? E você é um budista... não, vou usar o termo. Você é ligado a uma religião qualquer, fervoroso, e você está assim, numa viagem induzida ao subplano mais baixo do astral, e você vai ali e encontra Jesus. Que Jesus é esse? Que Jesus vai lá saber, é o que você criou. Esse é o teu Jesus. É claro que é o teu Jesus. Você pegou assim, aquela massa astral, tomou a forma daquilo que você deseja, o teu mundo. Não tem nada a ver com a realidade. Tá. Por que o mental é mais seguro, vamos dizer? Pois assim, Santives Dalvedre, que escreveu o Arqueômetro, a missão da Índia na Europa. Então, ele ia para os lugares, né, em viagem mental, não astral, porque daí esses lugares o astral não entra. Não acessa. Tá. E aí, então, para ir em algum lugar, né, em viagem mental, significa o seguinte, que você está de Duarte para baixo. Entende? Agora, como é que faz a viagem? É a questão de cada um, né? Como é questão de cada um? Tá aí, ó. Bom, cheio dos segredinhos. Não é. É que tem coisa que, assim, vamos supor que eu soubesse, né? Tem alguma literatura? Viagem mental? Não, óbvio que não. Não tem. Então... Mas aí você não respondeu ainda. O quê? Não foge, não. Como é que
como é que eu posso diferenciar uma viagem astral de uma viagem mental? Ah, é assim. Só isso. É como se você estivesse pilotando um Vimana. É assim, o teu corpo, a tua intenção e onde você quer chegar é que vai dizer o mundo que você está. Mas eu não posso fazer isso no astral. Hã? Eu não posso Pode, fazer mas isso. o que você vai ver ali é do astral. Astral e mental, como é que vai? Eu conheci uma mulher que eu já te falei num dos programas aqui, que eu estava fechando a Sossex, o espaço físico que ela tinha ali. E uma senhora, o que era aqui? Me perguntou, tal, e aí começamos a conversar. E ela disse que viajava o mundo todo à noite quando dormia. Ué, pode Onde ser. ela queria ir, ela determinava. Conhecia a Grécia, a Rússia, conversava com as pessoas. Mas sabe Isso por aí é uma quê? viagem astral. Mas óbvio. Astral. Então, como é que... Mas isso aí é completamente diferente. E o mental? Mas isso aí é completamente diferente. Você, assim, eu sair daqui agora e lá visitar o Yucatán, né, e pegar o restinho de sol do dia lá, Sim. Isso é uma coisa. Né? É completamente diferente de daí eu pegar e ir para um lugar onde, ao invés de eu ver um lugar, eu adquiri o conhecimento que tem. Percebe a diferença? Sim, mas ela dizia que aprendia muito porque conversava com as pessoas sobre que estão no astral. Sei lá, ela achava que eram as pessoas que estavam na e rua. E até só porque tem a ver com o que a gente está falando agora há pouquinho, que assim, então o astral interpenetra o material, né? E ele adquire a forma exata. Então, no mundo astral, a cadeira tem a forma de cadeira, você é você, só que um pouquinho mais novo. E ele é maleável também, é moldável o astral também, né? Ele é plástico, é o termo apropriado. É flexível, E aí ele tende a adquirir e atrair o símile, né? Sim. Então a pessoa tem o seu mundo astral, né? E eu não sei que horas são, Grego. Não interessa, pode ir, segue aí. Então tá. Então a pessoa tem o seu corpo astral, né? E a diferença, assim, é quando uma cadeira ela é dissociada, a matéria astral simplesmente some, né? Quando o corpo físico, que daí está ligado ao corpo astral, que pertence a cada um, ele é dissociado, daí tem toda a história que o corpo astral tem que seguir, que eu já vou comentar dentro do conceito de inferno. Isso. Né? Até eu trouxe, depois eu vou deixar contigo, uma parte, o 5º capítulo do livro 2 dos Puranas, eu acho que é isso, né? Que daí então narra o nome dos infernos. Ah, né? isso que era, por isso que eu tinha falado, isso é bom. Então, daí, então, o astral ele vai atrair o seu símile, né? E eu fico tendo na minha alma, o quê? Porções de matérias as quais eu atraí. Porque, por assim, quando eu quero construir um pensamento de ódio, obrigatoriamente eu preciso me apoderar, né, de matéria astral onde o ódio consiga vibrar. Então tem que fazer o quê? Pegar o último mundo, né, do último subplano astral, e onde existe o ódio, pegar um símile daquilo, colocar em mim, dar vida àquilo e chamar assim, odeio ar-condicionado, né? E aquilo em mim vai existir. Tinha que falar do meu ar-condicionado. Mas quando a gente começa a conversar aqui, começam assim, que é para se habituar à temperatura, que está frio pra caramba. Né? Então, aí você vai criar um ódio em você, né? E aquele ódio fica ali. Né? E vai ficando. Aí você vai acumulando, né? E aí, quando acumula muita coisa, né? E cada sentimento, ele tem uma determinada cor, né? E aí, então, aquilo dá a matiz, né, dá a cor, a tonalidade da tua alma. As pessoas veem, né, a sua aura, né? Isso aqui o aura de cada um, né? Sim. Assim, o clarividente vê o aura, né? Quando a pessoa perde o corpo físico, né, ela vai ter que ir para determinado lugar. Mas, enquanto ela ainda está no corpo físico, o corpo astral que a ela pertence, mas está ligado a um lugar. Então, isso é uma coisa muito importante que daí eu queria... Você quer entender? Não, deixa eu tocar agora. Tá. Então, uma coisa muito importante, você tocou, é porque não é para falar. Tá vendo? Olha. Não, né? Então, uma coisa que é muito importante, assim, dentro do título da conversa de hoje, é assim, você quer tirar aquele fiozinho ali de baixo para não tocar? Não, agora deixa eu tocar, porque senão a gente desfoca aqui da câmera. Não, mas eu não vou esquecer, não. Hã? Não, mas eu vou ter que editar e todas essas coisas aqui. Tá. Então, uma coisa que é muito importante e que daí tem a ver diretamente, né, com o assunto que você trouxe hoje
e que podia ser a frase final ou a frase inicial da nossa conversa, é assim: céu ou paraíso e inferno não são lugares, são estados de consciência. Opa, isso é importante. Assim como o ungido, o Cristo, é um estado de ser, né? Crestos é o Crestos, iniciado, olha aí. é o iluminado, né? Crestos, na verdade, significa iluminado. Exato. Né? É como você assistiu o estado búdico, né? Isso. Então, inferno e céu, ou inferno e paraíso, são estados de consciência. A mesma coisa assim, Agartha, Duat, né? Ou Shambhala não se conta. Mas são estados de consciência. Então, sim, Badagas também? Badagas é moleza, porque a coisa assim está... Tá, tudo bem. É um entreposto de trabalho, né? Se você tem o conhecimento da Agartha, se você tem o amor fraterno em você, se você conhece a mecânica, se você tem aquele conhecimento, então aquele conhecimento da coisa em si, ele está na tua alma. Então tua alma tem exatamente a mesma cor. A que mundo você pertence? A Agartha. Onde você está? Na Agartha. Assim, isso que é a coisa muito importante nessa questão. Então eu não preciso estar lá fisicamente. Assim, se você eu quiser, posso estar aqui sem Agartha. Óbvio. Lógico. Agora, o objetivo é que o ser humano desenvolva integralmente o seu corpo causal, né, para que daí a alma, que até então é perene, passe a ser imortal. E aí, em a alma sendo imortal, o corpo físico é preservado e então a pessoa vai em corpo físico para Duat ou em corpo físico para Agartha. Olha aí. Né? Tem aquele nosso amigo que me perguntou para o professor Henrique de Souza, assim, o Alvin, né? Então, ele perguntou assim, professor, e na Agartha as pessoas têm asa? Daí o professor falou para ele assim, quando o senhor lá chegar com seus próprios pés, o senhor vai ver. Então, tá aí. Então, é estado de consciência. E o que acontece? Então, da mesma maneira que você pode estar com a consciência da Agartha e você então ser um agartino e você viver na Agartha hoje com o corpo físico aqui e ainda sem ter consciência total disso e trabalhando todos os dias para pagar a conta. A conta é a música do Raul Seixas, que os problemas da conta do açougue se misturam com os problemas do universo, né? Alguma coisa parecida. Alguma coisa né? assim. É parecido. Então, eu digo que assim, todos os grandes seres, dependendo da estirpe, né? Até determinada idade, eles não têm noção nenhuma de onde vieram, quem são e o que tem para fazer. Eles trabalham sem ter essa noção. Então, com o tempo, você adquire. Bom, aí o que acontece? Da mesma forma, então, onde é que é o inferno? Né? Onde está o inferno? O inferno está exatamente dentro de cada um. Estão falando enquanto vivos, né? Então, dentro de cada um, por quê? Porque o que eu crio de seres, de emoções na minha alma, é que vai dar a tônica da minha alma, e a tônica da minha alma significa o seguinte, é um lugar onde, com o qual eu, corpo astral, estou intimamente conectado e vivendo em. Esse é o conceito de inferno. Por isso que a pessoa diz, e as pessoas dizem, sem ter consciência, mas veja só como tem consciência, só que não tem entendimento, né? Ah, minha vida é um inferno. Não tem isso? As pessoas falam? Então realmente falam. Não, e sem... isso é ruim, sabe por quê? Porque daí ela não está comentando a vida atual, ela está construindo a vida seguinte, né? Então não. Que está plasmando aquilo lá, né? Lógico. Ela está afirmando, ela está plasmando aquilo lá e tudo. Lógico. A palavra tem poder, como a gente já falou não, muito. Porque aqui. assim, todas as reclamações que a pessoa faça, todas as revoltas que a pessoa tenha, todos os desejos inconfessáveis que a pessoa tenha, todos os ódios ocultos que a pessoa sinta, ela está, na verdade, falando em voz alta para si mesma, dizendo o que ela quer em seguida. Essa é a próxima vida. Essa é a próxima vida. Então, quer dizer, você está spes messes in semine, esperança. Não, você está colhendo, você está semeando e você vale para todas. Tudo, né? Claro. Várias aplicações, inclusive nessa onde você constrói a tua própria existência, né? Com certeza. Aí, dentro desse conceito, então, de céu e inferno, né? Existem, então, as locas, né? No nosso universo. E dentro do astral existem vários mundos, né?
como assim, enquanto eu tô criando, enquanto vivo astralmente, os símiles se atraem, aí os vários símiles se atraem e, como falar assim, o astral da cadeira, ele é exatamente igual à cadeira. Exatamente igual à cadeira, né? Então, a cópia, né, das crenças e dos mundos comuns a todos, ela se constrói, né? Então, se tem um conjunto de índio, né, que acredita que determinada árvore é sagrada, né? Aí então, quando aquele índio morrer, uma parte do processo que ele vai passar, que a gente já vai comentar, vai ser conviver com os outros amigos dele que já tenham morrido, né? Sentado em volta daquela árvore, conversando Sim. quão sagrada é aquela árvore. Por quê? Porque ele construiu aquele mundo, vários construíram aquele mundo, como aquele mundo é igual a outro mundo, é um mundo. Por isso que às vezes, muitas vezes, então quando várias pessoas acreditam em alguma coisa no astral, se constrói, pode ser de uma cadeira a uma cidade, não significando que aquela cidade exista de verdade. O que existe ali é a rotina daqueles todos que acreditam naquela coisa. Tá, então essa é a mecânica do astral. Tá. Entende? Respeitando as crenças de claro, cada um. Claro. Então, aí a criatura morreu. Depois tem uma coisa muito interessante no Vishnu Purana, eu acho que eu não sei se é no livro 7. Esse material que você vai disponibilizar ou não? É que eu trouxe para você. Você trouxe, mas eu gostaria de digitalizado para disponibilizar no site, né? Eu te mando. Ótimo. Você vê se você quiser. Não, com certeza, todo mundo quer. É porque é uma tradução do Vishnu Purana. Não importa, mas isso a gente disponibiliza nos arquivos do... É porque assim, é difícil encontrar o Vishnu Purana traduzido no nosso idioma. Então, isso aí, você tem digitalizado, é melhor ainda. Sim, eu tenho um trecho ali, né? Ótimo. E tem uma outra parte do Vishnu Purana que é muito engraçado, que daí então tratando dessa gênese, né, depois isso aí dá para fazer um diagrama e mostrar no programa, né, como é que a avidya, que é a ignorância, se combina, né, até chegar na criação. E sim, daí a ignorância casou com esses sentimentos mais assim eu não consigo guardar. Mas depois, a ignorância casou com outra coisa ruim. Você tem esse gráfico? Você tem essa figura? Não tem, mas a gente pode construir. Então a ignorância casou com outra coisa ruim, tiveram 2 filhos, aí esses 2 filhos se casaram, né? E eles geraram, né? Um gerou o medo, outro gerou a angústia, um gerou o inferno e outro gerou então o inferno, que é Nara, né? Ele é filho, né? Um dos avós do inferno é a avidya, que é a ignorância. Então é bacana, bem interessante. Monta isso aí, monta isso aí numa oportunidade a gente mostra isso. Vamos ver se consigo montar e te entregar logo, né? Tá. Então é muito engraçado para mostrar como é que fisicamente isso é engendrado, né? Então o pessoal passou pelo conceito, e aí depois do inferno, né? E o medo se combinando, se casaram o inferno e o medo, né? E aí vem a insegurança, não sei o que e tal, a doença, e a insegurança, a doença, o ódio, não sei o que, então casaram e deles derivou a morte. Então a morte é uma coisa tipicamente humana. Sim. Né? Criada por essas variações. Bom, a criatura morreu, né? Aí tem aquele momento que é o descanso em paz, que é aquele assim o soninho pós-morte, né, que você vai pegar e vai rever tudo que aconteceu, o negócio total. Aí passou esse período, vai acordar. Onde? Ou no paraíso ou no inferno, depende. E a morte grega assim, ó, ela não transforma ninguém nem em bom nem em mal, não transforma ninguém nem em santo nem em pecador. E mais, grego, a morte ela não leva ninguém para lugar nenhum. A única coisa que a morte faz é tirar o corpo físico e vital da pessoa, mais nada. Então, morri. Vamos supor que eu vou morrer um dia. Estou trabalhando sinceramente para não, mas se acontecer, fazer o quê? Na próxima eu consigo acertar. Então, morri. Corpo físico, corpo vital. Para onde vai o meu corpo astral, que é a minha alma? Não vai para lugar nenhum, fica no lugar onde eu estou. Porque eu já estou no inferno, ou eu já estou no céu. E o céu e o inferno não é o meu entorno. O céu e o inferno é aquilo que eu construí
vitalmente, assim, é como eu compus o meu corpo astral. Isso é que é céu e Isso foi inferno. muito bem abordado naqueles 3 programas. Nossa, no pós-mortem, no morte, no astral. Isso... Não, e Estamos aí dando hoje vamos dar um detalhe com relação a essas 3 conversas, que é o Sim. seguinte. Então, a alma de cada um, então, por mais brutalizado que seja a criatura, ele nunca vai ser só erotização, ele nunca vai ser só desejo de matar. Ele pode ser assim, nem que seja uma coisa mais atenuada assim, eu gosto de futebol, então ele tem uma variante, e essa variante, ela não existe no mesmo lugar que é o desejo de matar, ela Sim. não existe no mesmo lugar que é a perversão sexual, ela existe no mesmo lugar que é o vício, né? Então ela existe em um mundo separado. A criatura morreu, ela está no inferno, né? E vai permanecer no inferno até que ela consiga dar conta daquelas coisas infernais, ou resolver, ou não resolver e levar de lastro, não é? Acabou a possibilidade de resolver ali naquele lugar? Não, então tá, não conseguiu resolver essa equação? Não. Então é o seguinte, marca num papelzinho e traz, porque isso aí é uma dívida, vai ter que pagar. Te vira. Onde é que a criatura vai daí? Ela passa para o segundo subplano do astral. Porque daí o que nela existe, que a mantém ali naquele subplano, vai ter que ser exaurido, né? Ela vai ter que vivenciar aquilo. Por assim, criatura matou outra criatura, vai ficar no primeiro subplano por alguns séculos, sendo perseguidos todos os dias por aqueles ou aquele os quais ou o qual ela tirou a vida, animal ou hominal. Puxa, Uhum. Isso é inferno. isso é um inferno, com Isso, certeza. não, e você fugir apavoradamente durante séculos, né, de alguém a quem você tenha feito mal. Ou então, digamos assim, veio à mente aqui, o suicida, ele vai para o inferno, né? Não, o suicídio é um caso atípico porque ele comete um crime de lesa evolução própria, né? Então, há um destino a ser cumprido, né? Você tem o livre-arbítrio, né? E aí ele vai ficar em um estado de, assim, um wait for work, né? Assim, ou um head to work, né? Assim, esperando para dar sequência tantos anos quanto. É um inferno você viver numa situação. Aí, como você já disse Não, muitas vezes aqui, o cara não tem mais corpo. O suicida não tem mais corpo, então ele não pode resolver todos, nada. né? E acontece o seguinte, Então. por que daí, vamos supor que o vício pela bebida é um vício qualquer, por que ele é um inferno? Porque acontece o seguinte, uma vez sem o corpo físico, o alimento ao desejo, ele é impossível. Isso. Então eu não consigo mais fazer com que o álcool, ao passar na garganta, gere o sinal elétrico para alimentar o elemental. Só que o elemental, o vício, ele ainda persiste, né? E aí então eu vou ficar séculos, né, tentando beber, né, até que daí isso então seja resolvido. E acontece o seguinte, isso que é uma coisa muito interessante, grego. Então, vamos por assim, são 7 subplanos do astral, né? Do mundo astral. Dentro deles, mais 7, e aí N divisões. Então, eu, assim, arrasa quarteirão, eu estava aqui embaixo. E fiquei aqui alguns séculos para tentar me resolver e tal, ficou com pendente, né? E aí eu vou tentar ver o que ficou dependente. Mas eu também tinha alguma coisa para resolver, porque eu gostava do futebol, mas daí eu gostava de brigar muito futebol. Aí eu vou resolver a briga, que já é um subplano superior. Né? Aí não, aí passou o subplano, eu gostava de ir chutar o gato da vizinha, eu vou ter que me ver, né, e resolver a questão do gato da vizinha. Então a gente vai passando assim, grego, um degrau por vez. Nossa, é complicado, né? Limpando cada parte mais escura da alma que cada um tenha, né, até que então isso tudo seja resolvido, e aí a alma, o astral, ele então é largado, né, assim, o que sobrou, aquele cascão, ele é largado, e aí ele vai pegar e se dissociar, né, vai se dissociar, vai sumir, e aí então está pronta, né, a tendência, né, ou resultado para uma próxima existência ligada à mônada, que assim, ficou todas aquelas cadernetinhas, aqueles papeizinhos, não resolvi, o cara veio fazendo bagunça assim, passou todos os subplanos e trouxe um bloco. Bota esse bloco na mochila, que assim, são os átomos básicos dos planos, né, desenrola, né? E aí vê o corpo que você vai precisar, a característica do corpo que você vai precisar, o país que você vai nascer, a família que você vai nascer, tuas competências, ódios, amores e horrores, e te vira, meu filho. E vem de novo, em uma ou em N encarnações. Aí então,
Não reclame, porque você está carregando a mochila que você mesmo abasteceu. 100%. Esse é o conceito do inferno. Agora, criatura tentou viver equilibradamente, né? Desenvolveu o amor fraterno, se iniciou, buscou e tal. O que tem na alma dela? Tem coisas do 5º, 6º, 7º subplano do astral. Morreu, você vai para onde de imediato? 5º, 6º, 7º subplano do astral. Né? E aí nesse subplano, quando digo subplano, né? Aí assim, então você passou a vida inteira dentro de biblioteca, né? Você amava ler livro, não sei o que e tal, e você cumpriu seus deveres, pagou seus impostos, não roubou, não sei o que, não matou, tal. Foi um ser humano, né? Normal. Você morreu, o teu tempo até resolver as tuas pendênciazinhas vai ser passado em biblioteca. Aí por isso que assim, aí tem assim, o céu dos católicos, né? Assim, aquele que acredita e não sei o que, e faz o bem e tenta, dentro da sua compreensão, resolver, ajudar os outros. Ele, quando morrer, ele vai para um lugar que seria semelhante ao conceito de céu que ele mesmo construiu. Claro. E se mais alguns construíram, eles vão lá. E aí, você falou da plasticidade do astral. Se eles acreditam em determinado ser, ou egrégor, ou santo, o que seja, eles vão para o lugar onde é que a criatura vai estar. E vão alimentar até que daí passe um tempo, aquilo sublima, aquilo fica. Se ninguém alimentar, aquilo some e a vida segue. Resumo, esse é o conceito de inferno e céu. Só que assim, ó, a Maia não existe só no plano físico, então? Claro que não. Existe no astral mais ainda. Não, o astral, ele assim, ele é a Maia, mas a Maia plástica, né? Você Sim, constrói. Você constrói, puxa vida. E você constrói e você se submete a ela e de uma maneira assim, onde você fica indefeso, porque quando a gente está no plano físico, né? Então você pode exercitar à vontade para pegar e construir o não e dar embate àquele desejo, dar embate àquele impulso, né? Então você consegue, assim, se está indo em direção ao inferno, você dá uma parada e tal, resolve, não deixa que seja assim e tal. Perdeu o corpo físico, você vai só resolver o que você já fez. Resolver os carnês que você comprou. Você não tem que compra pagar mais todos nada. eles. Tem que quitar tudo, né? Não, e não adianta, né? É porque assim, uma Serasa assim, de alguns milênios. Poxa, já pensou? Alguns milênios. E aí, então, essas locas, né? Esses mundos que existem, por onde transitavam, transitos de humanos e onde vão seres, são então grandes conglomerados, né? De seres com consciências iguais. Que consciências? Búdica, tudo, todas. Sabe? Mental abstrata. Então tem tudo assim, desde do humano assassino, né? Que vive chafurdando no pior lugar do inferno que existe no mundo manifesto, né? Até aquele que vive no equivalente ao Samadhi, na maior das abstrações, com a consciência átmica, já passou por todas as evoluções, e que é um Asura, né, que está na Agartha, ou então é um Badaga, ou então é um Viminduati, e cada um no seu lugar. Só que a gente não pode culpar ninguém, né, e sempre tem tempo da gente resolver. Essa que é a questão, né? Agora, para isso tem que ter o quê? Conhecimento, sério. Não adianta pegar assim, isso é uma coisa que assim, hoje as pessoas se enganam, de achar que dentro dessa questão de endeusar a ciência, que o Google é um oráculo. Não, o Google não é oráculo e não é pitonisa. Assim, ele ali tem o que os humanos colocaram, e o que está ali é dentro da compreensão de cada um, e o que de esotérico e secreto existe, ali não está. Então, muito cuidado para não mistificar, para não mitificar, porque às vezes você pensa que você está num caminho glorioso e na verdade é um atalho assim, ó, sabe? E você vai com a maior das boas vontades, mas quando você diz assim, ó, de boa vontade, o inferno está cheio. Está cheio, está aí. E é verdade. Porque com a maior boa vontade, né, você ajuda alguém a cometer um crime. O que a tua boa vontade adiantou? Nada. Discernimento tem que ter. Então, esse que é o caminho que tem que ser trilhado, e para isso tem que ter conhecimento, e por isso que é a questão da iniciação. A iniciação, ela é uma coisa seríssima. Seríssima. Então, às vezes eu estou lendo uns trecos assim, lá em casa, e eu paro assim, eu falei para você, né, antes de a gente começar o programa, eu paro assim, chocado, assim, esse putz grilo, né, assim, esse
puta vida, mas como é que pode um negócio desse? Assim, em que mundo que a gente vive? Né? E aí o grande ganho, a grande façanha que daí é dada, é permitido ao ser humano hoje, é isso. É no ponto mais denso da matéria, onde a gente está vivendo agora, com um mundo completamente caótico, tá? Não o mundo físico só que nos rodeia, mas o mundo como um todo, como a gente está no final do ciclo, está uma confusão infernal em tudo que é lugar, né? Mas aí nos é dado ter acesso ao que de mais excelso existe em termos de conhecimento de realidade do mundo invisível, assim, não conjecturável, nem pela mais profunda e maluca ficção científica, e isso é a realidade. Né? E aí as pessoas levam a vida aprisionadas no seu próprio céu ou no seu próprio inferno. Aí de onde o professor fala: trago-vos um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga uma ideia, tive uma ideia, porque no futuro, né, a ideia será permanente no homem. Ponto. Cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Né? E é exatamente isso. Então, o mundo das ideias é onde Tesla, Beethoven, Mozart, todos os grandes seres vão e pensam as coisas para dar à humanidade. Isso é uma coisa permanente. Está disponível para todo mundo. 100%, grego. Não tem barreira física. Né? A barreira, assim, como a gente falou agora um pouquinho, é um estado de consciência. Então, se eu estou agora, né, assim, agora há pouco eu vim esse tal de mal contigo, assim, no inferno, assim, me sentindo oprimido, um negócio assim horroroso. Daí, quando eu estava para bater aqui a porta, eu disse assim, não, eu vou tomar uma atitude. Grego, desculpa, eu errei. Né? Aí disse, é besteira, assim, não tem nada a ver, me dá um abraço. Daí se dá um abraço e eu disse, nossa, me tirou um peso de mas é assim mesmo. E realmente é assim. É porque daí você saiu do teu inferno, né, e foi para o teu céu com um simples pedido de desculpa. Perfeito. Assim. Agora se imagina, né, a magia e imagina o benefício se ao invés de uma simples desculpa, o ser humano aprender, né, a emitir para o outro ser humano fraternidade, né, amor universal, amar a tudo e a todos indistintamente, do visível e invisível, né, da mais profunda tala, né, à mais elevada loca, né, assim, do mais danado do ser humano ao mais elevado ser da lagarta de Shambhala, e amar tudo e a todos. Não existe magia superior no universo, mas só é possível enquanto a gente estiver vivo. Ótimo. Agora, do programa de hoje, a melhor coisa disso que você falou, e para mim aqui eu estou martelando, a hora que acabar o programa eu já vou me divertir aqui. Eu vou buscar descobrir viagem mental. Eu me encantei com a ideia, eu nunca tinha ouvido falar nisso aí. Nunca tinha ouvido falar em viagem mental. E você sabe uma coisa? E eu vou atrás disso aí. E você sabe uma coisa muito interessante assim. Então, na medida que a gente vai evoluindo, as pessoas no geral vão evoluindo, né? Então você vai consolidando o corpo mental, né? O corpo causal, desculpa. E para entrar na Agartha, a Agartha é formada daqueles que têm o corpo causal desenvolvido, né? Até assim, no caso da Sociedade Brasileira de Obiose, da qual eu honradamente faço parte, né? Sou discípulo. Então o professor, além do conhecimento, ele deu yogas e ritualísticas, coisas assim, para que daí as yogas e ritualísticas que criam conchas sonoras específicas contribuam para formar o corpo causal do discípulo com vistas à Agartha, que é direito de todo mundo tal. Chega um ponto em que a pessoa ela tem o corpo causal desenvolvido, e aí está no conceito de perenidade, que daí transfere ao outro a integralidade dos seus conhecimentos. Por isso que assim, existem alguns filmes onde daí o mestre está morrendo, é uma questão maior, porque ele tem que ser tirado da terra, né? Aí então ele chama o discípulo preferido, né? E vem e fala alguma coisa ou toca no discípulo, né? E o discípulo passa a ser o mestre. 100% verdadeiro. Entendeu? Será? Não, estou te dizendo. Não, passar o conhecimento assim? Integral 100% é a transferência do corpo causal. Isso é metástase. Olha só. Isso é metástase. Olha, tá. Mas metástase... isso não foi falado na superação, metástase, naquele programa que nós fizemos. A gente vai falando. Né, olha que interessante, olha. Tá bom, ficou isso é metástase. Então você consegue passar integralmente o conhecimento. Na verdade, você passa quem você é para o outro.
né? Muito interessante a informação. E esse Gostei. é o conceito do tulquismo, que o tulquismo não é só físico. Então, o tulquismo pode ter a metástase, onde parte do corpo causal ou inteiro é passado para um ou para N, e todos eles agem em nome de um. Bacana essa informação, mas e o mental? Pois é, a viagem mental, então é isso, é aquela que você faz, é aquela que não é viagem astral. Não, isso é uma coisa mais reservada. Não sei, mas eu quero saber. Mas sim, eu recomendo que vocês leiam, assim, vamos lá. Rosso de Luna. Rosso de Luna, ele escreve sobre o astral e lê Rosso de Luna, e eu não estou tergiversando, não estou fugindo da resposta, não. Estou dando a resposta. Então, quando a gente lê Rosso de Luna tem 50 livros ali, puxa. Põe mais. E ele é um dos que vieram para anunciar a vinda do Henrique José de Souza, JHS, do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Um dos 7, né? Então, você vai ler um livro do Rosso de Luna, e então às vezes parece só uma novela assim, sem sentido, uma coisa assim, meio romance, meio sem pé nem cabeça, meio, sabe, um milkshake de história e tal. Só que o Rosso de Luna, ele escrevia, veja como é interessante, ele escrevia a partir do mental, da viagem mental, olhando o astral de cima. Então ele descrevia os lugares mais obscuros do astral sem ter que passar lá. Tá, então a viagem mental é acima do astral. Lógico. Lógico, não estou sabendo agora. Não, lógico. Porque você tem o físico vital, o astral e o mental. O astral mental, quando está misturado, o astral mais elevado e o mental mais denso misturam, entrelaçam, que forma o que é o conceito de alma, né? E aí uma das razões da dificuldade é quando tem que passar pelos infernos de cada um. E o mental, ele está assim, ó. E acima do mental concreto tem o mental abstrato. Sim. O mental já falamos sobre mental concreto e abstrato na verdade, no é programa. O mental único, o mental búdico que seja, né? Que dá a tônica de duates, né? Então, se você você age, pensa e assim, a tua diretiva é a partir do teu mental superior, nem mental abstrato, precisa ser búdico, né? É o superior do mental abstrato. Mas o teu mental consciente, você é um ser de duate transitando na superfície. Então, perfeito. Gostei. O Fábio de Oliveira, Santiago, Stella. Toda essa turma aí. Né? Então, eles transitam e escrevem a partir do mental. Né? Agora, sim, não é turismo. Não, claro que não é. Não se vai conseguir. Não, a mesma coisa assim, se eu vou fazer turismo no astral, tudo bem. Eu escolhi fazer turismo, né, na parte norte da Índia ou nas selvas do Hindustão, sem saber como tratar com serpentes, sem saber a linguagem das serpentes, na época das monções, sem equipamento apropriado, não sei o que e tal. O que vai acontecer? Vou morrer. Não tem magia. Por força de destino eu não morri, mas voltei rasgado, magoado, cansado, machucado, doente e picado de cobra. Né? Com uma diferença. A cobra astral, depois que ela pica, não larga. Então, por isso que tem a questão de, ao transitar no astral só por transitar, muito cuidado, porque sempre tem um custo. Se eu vou agora de tarde para ver o pôr do sol lá no Yucatán de novo, né? De novo porque eu fui fisicamente, não astralmente, né? Dizem, agora eu quero ir astralmente. Tudo bem. Você vai fazer isso só para ver um pôr do sol? Então faz uma coisa mais econômica. Compra uma passagem em baixa temporada e vai lá. Pelo menos você preserva a tua vida. Interessante isso. Entende? Por isso que assim, a vida, né, ela é extremamente séria. O universo, ele é extremamente sério. Tudo que é coisa que a gente faz é que assim, por conta do nosso estado de consciência ainda infantil, né, da humanidade atual, então a gente acha que a gente pode fazer tudo o que bem entender, a qualquer momento, na intensidade que quiser, sem decorrência nenhuma. Não existe o sem decorrência nenhuma no universo. Não existe. Não importa o que você faça, Grego. Por menor que seja o pensamento, por menor tudo tem um preço. Seja... E só quem paga é você, Grego. Esse é o conceito de céu e inferno. E quando se lida com o invisível, mais atenção ainda, porque você está entrando em um mundo o qual você não domina. Se domina o mundo sempre do de cima para baixo. Nunca do de baixo para cima.
Então, acho que hoje, nossa, por hoje temos inúmeras informações para a gente ir atrás. Eu vou acabando fechando essa câmerazinha aí, nós vamos atrás. Jorge, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Eu gostei muito. Hoje Gostou conversamos também, né? Um tempo, né? Não, foi muito legal. Eu nem sei que hora, nem sei quanto tempo nós ficamos. Depois nós vamos ver quanto tempo deu isso aqui. Não importa. Fala. Sim, o material. Eu tenho o material. Diagrama, daí o Fernando pode mostrar o diagrama perfeito, agora aqui. Perfeito. A gente já insere na edição do programa aqui, fica, desde que você me envie, sim, né? Não, eu vou ler para você agora o diagrama. Então, nesse capítulo 7 do livro 1 do Vishnu Purana, então, o Manu Swayambhuva disse que ele é o filho de Brahma, o primeiro que saiu a partir de Brahma, né? E daí, então, deles se originaram vários, né? Então, ele tem uma progênie muito grande, que depois a gente vai colocar lá, Sim. Mas daí chega um ponto em que daí se diz que aqui, ó, isso eu achei muito engraçado. Então, um dos descendentes de Swayambhuva, né, é a Dharma. A Dharma é o vício, né? Sim. Que é o fora da lei, né? Então, a esposa de Adharma era a Hinsa. Hinsa é a violência. Sim. Né? Então, o vício mais a violência, né, geraram um filho que é chamado Anhita, que é a falsidade. Opa! E uma filha, Nikriti, que é a imoralidade. Então, ó, o vício e a violência tiveram um filho que é a falsidade e uma filha que é a imoralidade. Eles se casaram e daí tiveram 2 filhos. Então, falsidade e imoralidade se casaram e tiveram 2 filhos, Baya, que é o medo, e Naraka, que é o inferno. Daí aqui que tem aquela relação que eu vou deixar contigo, que é todos os tipos de inferno que o Vishnu Purana descreve, um para cada dor humana. Isso você vai me mandar digitalizado, Vou né? te mandar. E aí tiveram gêmeas, né, 2 filhas, Maya, que é a decepção, e Vedana, que é a tortura, que se tornaram esposa, né, do medo e do inferno. Daí, veja só. É tudo uma consequência da outra, aí, né? veja só, o filho de Baya e Maya, né, então, Sim. o medo com a ilusão, eles eram o destruidor das criaturas vivas. Ou então, o nome desse filho era Mrityu, que é a morte. Morte. Ó, Dukkha, né, era a prole de Naraka e Vedana. E os filhos de Mrityu eram Vyadi, que é a doença, Jara, que é a decadência, Sokha, que é a tristeza, e Trishna, que é a ganância, e Koda, que é a ira. Todos esses são os agentes da miséria e o conjunto deles, né, vieram do vício que é a Dharma. Olha então, que interessante. Então você veja, e para você chegar então aqui na doença, na decadência, na tristeza, que é o destruidor da vida, que é a morte. Então eles são filhos do medo, com o inferno, que são filhos, por sua vez, do vício com a violência, da falsidade. Então, há uma forma, assim, poética, filosófica, de colocar um conteúdo, e veja só, um conteúdo tipicamente esotérico, oculto, porque mostra como essas formas, como esses mundos se entrelaçam no astral e como eles engendram novos. É uma leitura assim, extremamente agradável, tanto esse quanto o outro capítulo. Não vou mandar tudo porque não, claro que não. O Vishnu Purana são só essas questões. São 18 Puranas, o Vishnu Purana são 15 capítulos, são 400 mil slokas que são cânticos. Só, né? Então, só isso que nós abordamos hoje já está bom. Uma tradução básica do Vishnu Purana são quase 600 páginas, né? Mas aí essa parte é a parte super interessante. Ótimo. E é engraçado que é um diálogo, né, dessa questão dos infernos, do instrutor contando para o discípulo. E o discípulo que ouve a descrição dos infernos, sabe quem que é? Maitreya. Olha só, nossa. Bem legal. Bem legal. Valeu. Meu irmão, obrigado aqui, ó. Tá geladinho, obrigado, né? Mas tudo bem. Tá, você não imagina. Mas faz parte aqui. Eu não sei para onde é que eu vou no futuro, mas tem que ser para um lugar quente, né? Quente, né? Obrigado, Jorge. Então, para vocês todos, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida.